Olá, amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos juntos para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos pelas bênçãos que nos tens concedido até este momento, te agradecemos por mais este dia de vida e também pela oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra. Que teu Espírito Santo neste momento seja concedido a cada um de nós, que possamos ter o entendimento correto da tua palavra e que possamos também colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos-te que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nós hoje iremos finalizar o estudo que estivemos fazendo durante a semana, onde nós estivemos aprendendo sobre os administradores que vieram depois do Éden. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, com certeza não era tão difícil administrar o jardim, porque era tudo perfeito. Era apenas cuidar, guardar, como diz lá em Gênesis a palavra de Deus. E, infelizmente, eles tiveram que deixar o jardim porque perderam a confiança de Deus neles. Eles comeram daquele fruto que não era para ser comido e então eles tiveram que sair do jardim. E a partir daí as coisas ficaram bem mais difíceis e para nós hoje então, 6.000 anos após a entrada do pecado, não está sendo fácil, não é mesmo? Mas o que nós aprendemos esta semana é que cada um de nós temos uma responsabilidade, assim como aqueles administradores do Antigo Testamento e do Novo Testamento que nós citamos durante a semana tinham as suas responsabilidades para com os seus senhores. Nós também, amigos e irmãos, temos responsabilidade para com os nossos patrões, para com a sociedade, para com a igreja e, acima de tudo, nós temos responsabilidade diante de Deus. Nós, como eu disse ontem, teremos um dia que prestar conta da nossa administração, da nossa vida, como nós agimos, como nós vivemos as verdades que nós fomos aprendendo. E então, no dia do juízo final, todos nós teremos que dar contas dos nossos atos. Jesus, ele contou uma parábola que está em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus disse: "Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína." Nós precisamos não somente ouvir a palavra de Deus, mas praticar aquilo que nós aprendemos. Quando nós praticamos, nós somos como este homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E nós vimos que vieram aí os ventos, as tempestades, a chuva, a água subiu e bateu com força contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava alicerçada sobre a rocha. Nós poderemos, amigos e irmãos, passar por grandes tribulações, momentos difíceis em nossa vida, e se a nossa fé não estiver alicerçada em Cristo, que é a rocha, se nós somos apenas ouvintes e não praticamos estas verdades que nós vamos aprendendo a cada dia, por certo, nos tempos difíceis que nós passarmos, a nossa fé ela não irá suportar. É como a casa deste homem insensato que construiu sobre a areia. Ele não queria ter trabalho, né? O seu conhecimento foi apenas superficial, ele não viveu aquilo que estava aprendendo, e quando vieram os ventos, a chuva, a tempestade,
a casa não resistiu e caiu. Como está, amigos e irmãos, a nossa fé em Jesus? Como está o nosso testemunho cristão diante das pessoas com as quais nós convivemos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, enfim, onde quer que nós estivermos, como está o nosso testemunho? É um testemunho sólido? Temos nós consciência de que as pessoas estão olhando para nós e estão fazendo ali a sua análise, se nós realmente somos cristãos ou se temos apenas o nome? Como muitos dizem, aquele lá só se esconde atrás da Bíblia. É o que este homem insensato fez. Ele não tinha base para suportar as provações. Então, o que nós precisamos, e o que eu tenho dito ao longo dos estudos que temos feitos, precisamos estudar, precisamos pesquisar, precisamos tirar lições para a nossa vida dos estudos que fazemos, do versículo bíblico que nós lemos, para que nós possamos ir alicerçando a nossa fé. Ela está alicerçada em Jesus, mas os nossos atos condizem com a fé que nós professamos ter? Nós lembramos que José, ele foi um administrador lá na casa de Potifar, e ele foi um exemplar administrador, e ele chegou a ser governador do Egito. Daniel, lá na corte babilônica, que administrador que foi Daniel, passando por tudo que passou, se manteve fiel e foi colocado também como um primeiro-ministro na Babilônia. E nós, amigos e irmãos, nós precisamos ter a certeza que se nós estivermos vivendo a fé que nós professamos ter, o cristianismo que nós dizemos ter, nós com certeza seremos também colocados num lugar de honra, que se não for aqui nesta terra, em algum local de trabalho, mas com certeza o nosso maior lugar de honra é ao lado de Jesus nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos esta questão da administração da vida, para que nós possamos receber de Jesus o galardão da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz sábado, um bom final de semana. Nós estaremos de volta no domingo, dando sequência a esta série de estudos, fazendo um novo estudo juntamente com vocês na Palavra de Deus. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.